Bom dia a todos, cá estamos em mais uma quinta-feira, hoje é dia 3 de setembro de 2020. Damos as boas-vindas a todos os amigos que estão aí online, que estão nos vendo. E neste momento iniciamos então com a nossa oração e depois prosseguiremos com o nosso evangelho, hoje entrando no capítulo 3. E para isso, para entrarmos em sintonia, fechamos os olhos, começamos a nos sintonizar com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, com todos os espíritos de luz que estão presentes, que esperam para desenvolver esse trabalho nessa quinta-feira, em todas as quintas-feiras, nos nossos evangelhos do lar, e que estão sempre abertos a nos darem sugestões, conselhos, pensamentos, que tenhamos os nossos corações abertos a recebermos todos os ensinamentos que serão úteis para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, do nosso objetivo nessa nossa encarnação, nessa nossa passagem aqui pelo planeta Terra, nessa vivência, nessa experiência repleta de desafios e oportunidades para crescermos. Pedimos a graça do nosso Senhor, nosso Deus, do nosso Mestre Jesus, que nos ilumina e que sempre nos encanta com a sua trajetória terrestre, que nos serve de modelo e exemplo, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que quer dizer que seremos como ele. E assim, com muita gratidão e muita humildade, pedimos também para que as nossas águas sejam fluidificadas com os elementos e fluidos necessários para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo físico, e que durante esse estudo os amigos de luz possam realmente colocar todo o necessário dentro dessa água, desse líquido, e que essa água banhe o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, o nosso perispírito, o nosso espírito, de forma que possamos ser mais conectados com o nosso eu verdadeiro e com aquilo que nos importa. E assim, pedimos então autorização para iniciarmos o nosso evangelho no dia de hoje. E que assim seja. Que assim seja. A leitura de hoje do nosso livro Bom Dia Amigo, a nossa mensagem de início de evangelho do dia 3 de setembro, é a alegria de volta. Se você tem andado triste, procure descobrir quando a sua alegria se foi. Sua tristeza tem toda a razão para existir, mas nenhuma razão para continuar indefinidamente com você. Você é triste porque todos os seus planos não dão certo? Você tem razão, mas persista nos seus planos ou mude de planos. Seja qual for o problema que lhe trouxe tristeza, pense naquele momento em que as coisas mudaram. Veja o que você ainda pode mudar. Se você errou, está diante da boa tristeza, aquela que produz arrependimento. Diante da tristeza, precisamos refletir sobre nossos atos. Em todas as situações, não lance mão de recursos ilegítimos para pôr fim à tristeza. Tome-a como um convite à reflexão, sozinho ou com a ajuda de um profissional. Não lance mão do álcool ou de qualquer outra droga proibida. Não basta pedir para que a tristeza se vá. Ela não irá, até porque não tem asas próprias. Não use medicamentos sem orientação segura para enviar para longe sua tristeza. Ela voltará. A cura para a tristeza não está em contemplar a própria tristeza, mas em contemplar a Deus. Persista na esperança.
A esperança, então, produz o louvor. A alegria verdadeira só vem de Deus. E o salmo que finaliza é o Salmo 42. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E assim Uau, iniciamos então nosso evangelho de hoje. que linda mensagem. Para ler todos os dias. É. Então, hoje nós começamos com o capítulo 3, que o título é Há muitas moradas na casa do meu pai. Diferentes estados da alma. Bom, esses são os títulos que virão nos próximos capítulos. Hoje eu vou começar a ler o Salmo também. Pode colocar na tela, Amar, por favor. Boa lembrança. Obrigada. Não turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez a tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são o mundo que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos desencarnados lugares apropriados à sua evolução. Além da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas quanto ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. De acordo com o estado de maior ou menor pureza e de desapego às atrações materiais, o meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns vivem presos à esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados vagam nas trevas, os felizes usufruem de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto os maus, atormentados de remorsos e desgostos, quase sempre sós, sem consolação, separados dos objetos de sua afeição, gemem sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, reunidos aqueles que ama, usufrui das doçuras de uma felicidade indescritível. Lá também há, portanto, várias moradas, embora não limitadas nem circunscritas. Esse é um capítulo mais técnico, né? Que fala sobre... Até quando eu comecei a estudar o espiritismo, para mim era difícil inicialmente entender o que era a erraticidade, né? Como é que a gente poderia viver sem matéria, né? Eu deveria ter uns, não sei, talvez 12 anos, e eu pensava, como assim? É vento, é voar, né? Para mim foi uma coisa assim, talvez a mais complicada naquela época de eu conseguir apalpar, né? Porque eu queria apalpar uma coisa que não é palpável, né? Então, essa questão e muitas pessoas têm medo, né, quando começam a estudar o espiritismo, dessa questão de que eu vou para o umbral, é como se fosse uma coisa ruim, mas aqui está bem explicado no sentido em que ele diz que somos nós, o nosso estado, né, nosso estado feliz ou infeliz, o nosso apego à matéria ou não, que nos permite ir para um lugar ou outro. Né? Então, como nós também experimentamos isso encarnados, e talvez esse é o primeiro exercício que a gente possa fazer, é o nosso estado de espírito real, né? Como estamos, como somos, né? Se hoje aqui na Terra nós já conseguimos nos conectar com o nosso interior, desapegar um pouco da matéria, ser feliz, né? Porque depois felicidade é uma palavra muito ampla e muito individual.
mas estar satisfeitos com o que temos, mesmo nos momentos de dificuldade, não vai ser diferente lá, né? Quando desencarnarmos, certamente já vamos estar experimentando esse estado de felicidade, de satisfação, e vamos continuar caminhando para o desenvolvimento, né? É verdade, o diferente estado da alma na erraticidade, ele é muito fruto daquilo que a gente vive aqui, né? Então, acredito que o céu e o inferno é uma também das obras básicas que ajuda muito a ver esses diferentes estados da alma, né, na erraticidade. O que é a erraticidade? É o período que compreende, né, entre uma vida e outra. Então, a erraticidade todos nós passamos, todas as vezes que desencarnamos, né, e todo o período que nós passamos desencarnados e que antecede, obviamente, uma vida subsequente. Então, a erraticidade, ela é exatamente esse período. Então, o que fazer nesse período, né? Então, essa visão da, da erraticidade, ela pode ser bem aproveitada de acordo com as nossas condições, né? Quando a gente vê, por exemplo, o nosso lar, né? Que a gente vê que é um livro, né? Que tem também em filme, onde nós vemos espíritos superiores que vêm de esferas, né? Mais evoluídas, auxiliar, visitar aqueles espíritos que estão em recuperação ali na colônia de nosso lar, né? E a gente vê que esse trânsito entre os mundos, ele é possível, óbvio que aí vai ser de acordo com o nível evolutivo de cada espírito e como ele se processa dentro desse período, o seu processo de evolução. Porque nós podemos, né? Nós podemos estudar, nós podemos expandir mais a consciência para aquilo que aprendemos. Não é um período inútil, né? É o período que antecede a prova. Então, nós podemos sim estudar, aprender. A prática é que vem a ser aqui na encarnação, né? Colocar à prova aquilo que nós vivemos. E a sintonia, ela é exatamente de acordo com a nossa condição interior. Acho que a mensagem que a gente estava lendo, que era sobre felicidade, né? Se vincular à tristeza ou não, Exato. né? A cada instante, ela fala muito disso também. Então, é a sua sintonia, né? O que é essa felicidade? Quando a mensagem disse ali, a mensagem não é, ou a felicidade não é não ter tristeza, né? A felicidade, aí eu não lembro das palavras, mas a felicidade seria a superação da dificuldade daquele movimento, né, que leva você à realização. Com a minha interpretação, que eu não lembro bem as palavras e não tenho o texto aqui. Mas essa visão da felicidade, né, que o espírito ele pode galgar quando ele está no seu processo evolutivo. E esse capítulo ele é muito importante porque ele traz a visão clara da encarnação. Então, existem diferentes moradas na casa de meu pai, né? Existem diversos mundos habitados. E esses mundos, eles projetam categorias diversas de espíritos, né, no seu nível de evolução. E esse é um conhecimento que ajuda muito para que a gente possa compreender o nosso papel, né? Então, para que existe uma erraticidade? Né? Ali você se prepara para uma nova encarnação, né? E ali você se programa, se projeta, faz todos os planos para quando chegar aqui começar a reclamar, né? Começar a dizer que está tudo errado, isso é uma desgraça, tem nada certo, mas tudo fruto, né, das limitações também desse corpo físico, né? Que é como a Má disse, como é que eu vivo sem uma carne, né? Sem mas, na verdade, existem, né, os corpos espirituais, existe o perispírito, que vai, de acordo com o nível do mundo, ele vai sendo mais ou menos denso, mais ou menos sutil. Então, a gente não é feito só de matéria, né? Nós somos compostos da matéria, do espírito, mas esse espírito tem também um invólucro semimaterial, que se chama perispírito. E esse perispírito, de acordo com a nossa evolução, ele vai se tornando menos denso, ele vai, né, também evoluindo. E por isso que os mundos também evoluem, também são diferentes em sua densidade, né, de acordo com cada um. Imagina qual é o nível do nosso, né? Pega aí na carne, nos ossos, na densidade, é o peso que nós carregamos em toda a nossa estrutura, né? Não podemos
negar aquilo que nós estamos vivendo aqui está de acordo também com esse envoltório que nós carregamos denso. Sim, eu tenho algumas coisas para complementar desse livro aqui que eu uso para complementar o estudo do Evangelho. E ele justamente faz aqui ele descreve o que é a felicidade, né? Ele põe felicidade suprema. Este equilíbrio perfeito deve estar dentro de nós mesmos e pode ser vivido até mesmo nesta vida ainda, né? Que era justamente o que a gente estava falando. Então, felicidade muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? A gente vê essas publicidades de margarina que a gente chama, né? Aquela família perfeita, com uma casa maravilhosa, filhos lindos, tudo organizado, limpo, feliz. Mas, em realidade, a felicidade ela é muito mais sutil do que coisas, né? Ela é muito mais profunda do que isso. A questão é a gente conseguir entender, da mesma maneira que a gente tem que entenda a erraticidade, que parece uma coisa difícil, né? Porque é invisível. A felicidade, de um ponto de vista, ela também é invisível, porque ela é dentro de ti, né? Ela é um pontinho dentro do teu coração que tu vai atingir em vários momentos do dia, inclusive nas pequenas coisas, numa flor que tu vê, numa brisa do dia, num sol, né? Nos animais, nas crianças. Então, nas pessoas. Então, essa é aquele exercício que a gente tem que começar a fazer, na minha opinião, todos os dias, né? Pensar um pouquinho nisso. O que é a felicidade para mim? Aonde eu consigo encontrar ela hoje dentro de mim? Né? O que hoje me traz felicidade? Não precisa ser aquela coisa suprema. A felicidade é simplesmente aquela satisfaçãozinha que nós temos pelas pequenas coisas. Ele menciona também os tipos de mundos, né, que existem. Temos o mundo primitivo, que foi o mundo onde nós primeiro encarnamos, né? Ainda era no mundo primitivo nossa vida é ainda muito semelhante à dos animais. Lutamos apenas por nosso alimento, por nossa sobrevivência. E em rigor não temos preocupações de caráter moral. Nossa vida ainda é basicamente instintiva. Depois temos o mundo de provas e expiações, de prova e expiação, que era o mundo que nós estávamos até o ano passado. Ainda estamos. Mas já entramos no regeneração, né? A gente entrou no processo, né? Regeneração. O mundo de provas e expiação. Depois de muitas encarnações no mundo primitivo, chegamos ao mundo de provas e expiação. É o estágio no fim do qual nos encontramos agora aqui na Terra. Já não vivemos como verdadeiros animais. Temos escolas, indústrias, tecnologias, leis, religiões e até uma certa formulação moral que às vezes respeitamos, outras não. Mas o mal ainda predomina sobre o bem. Aqui vivem espíritos em provas, que somos todos nós. Depois existe o mundo que é o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Após vivermos uma nova série de encarnações no mundo de provas e expiações, na medida em que evoluirmos intelectual e moralmente, nascemos no mundo de regeneração. É o que a Terra vai ser neste terceiro milênio. Este novo mundo ainda teremos provas a enfrentar, todavia haverá mais equilíbrio entre o bem e o mal. Nós ainda estamos no período de provas e expiações e supostamente o próximo nível seria o mundo de regenerações. Então, quem tiver preparado depois desse desencarne, dessa experiência de prova e expiação, já vai começar a encarnar no mundo de regeneração. Correto? Porque a regeneração, ela requer que você esteja pronto para regenerar-se. Então, quem está domado pela sombra, né, pela inconsciência, não tem condição de não impor tantos obstáculos aos outros. Porque você vê, o mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas você vai ter um pouco mais de equilíbrio. Então, por que você vai ter um pouco mais de equilíbrio? Porque as pessoas vão estar mais voltadas à sua consciência, elas vão estar mais despertas, né? Eu acredito que aí é uma visão minha, por isso que um movimento tão grande agora
dentro do espiritismo para o despertar da consciência. Uhum. Né? E se você ler, pode ler Kardec indo e voltando, André Luiz, Emmanuel, quem você quiser. Joana de Ângeles pode focar no processo autoconsciencial, né, de despertar, mas todos eles falam, e são todas as obras. Você pode ler Leon Denis, você pode ler quem você quiser. Né? Em todos eles, a chave do processo é se despertar. Porque por que o nosso mundo tem tanto sofrimento? Porque os embates entre as pessoas são imensos, né? Tá todo mundo ali dentro da sua inconsciência, fazendo mal a si próprio e fazendo mal aos outros. Não existe uma autorresponsabilidade tão grande, uma maturidade. Para entrar nesse mundo, né, você precisa. Porque como é que vai diminuir? É Deus que vai dizer, não faz mais? Não, por isso que não são todos que entram. Porque aqueles que estiverem presos dentro dessa sua cegueira, né? A Terra, ela já foi um mundo primitivo. A gente sabe, né, através das obras, que quando os espíritos migram de capela, que é quando a gente vê a mudança do Homo para Homo sapiens, né? Sapiens, vamos dizer assim, dentro do histórico. Ali houve uma mudança na estrutura, não só intelectual, mas também física. Houve toda uma mudança, né? Quando você vê os desenhos que a gente vê desde a escola, né? O homem, aí vai, o Homo sapiens, né? Na estrutura que nós temos hoje. E essa coisa, ela é um processo evolutivo. Então, a Terra, ela também passa para um mundo de provas e expiações. Mas não quer dizer que o mundo é só a Terra, né? Então, existem outras categorias de mundos habitados até chegar, né, aos mundos felizes. E esses mundos existem, né? Eles existem. Nós não chegamos lá, a Terra não chegou lá. Mas a gente pode vivenciar isso dentro da gente. E até acrescentando o que a Má disse, por exemplo, a felicidade ela é quando a pessoa tem consciência do seu processo de evolução. Então, acontece uma coisa difícil, mesmo uma coisa difícil, né? Porque a gente pode encontrar a felicidade quando as coisas estão bem, né? Que faz parte da nossa infantilidade. A gente consegue ficar feliz quando está bem. Mas quando acontece uma coisa difícil, a gente reconhecer ali, né, dentro daquele desafio, um lugar no coração para dizer: poxa, que importante essa experiência agora, né? Como a gente estava lendo. Agora eu posso caminhar com mais segurança, não cometendo esses erros, né? Então a pessoa fica feliz por aprender, feliz por ver, feliz por perceber, né? É um nível de felicidade que você começa a cultivar reconhecendo o valor da dor, né? Que a gente não sabe ainda muito, né? A gente não quer lidar com dor e termina transformando em sofrimento. Mas imagina que existem, né? Existem muitas moradas, né? São 5 categorias de mundo e essas categorias de mundo estão espalhadas pelo universo, né? Até você chegar na categoria daqueles espíritos mais iluminados, né? Nível Jesus, pá. Mundo celeste. Nível Jesus, pá, né? Era isso que eu queria complementar também nessa questão da felicidade, porque inclusive na leitura primeira da Alegria de Volta, né, que ele fala se você errou, está diante da boa tristeza, a boa tristeza, né? Eu achei muito bonito isso, aquela que nos faz refletir sobre os nossos atos. Então, ou seja, eu concordo nesse sentido que a felicidade, nos momentos difíceis, eu acho que, inclusive, se tu encontras um equilíbrio, uma serenidade nos momentos felizes, realmente te traz uma paz de espírito que talvez os momentos felizes sejam, ou talvez não sejam nem tão fáceis de reconhecer, porque na verdade no momento feliz tu não percebes tanto às vezes, né? Tu dá periscontato, acha que, eu tô feliz porque tá tudo bem, devo estar feliz, mas num momento difícil, no desafio, né? Realmente nesse momento difícil e que tu consegues encontrar
essa serenidade, esse equilíbrio, não importa a tempestade ao redor, ali sim eu acho que é uma conexão tão forte com o teu eu, com o self, que aquilo para mim realmente é um estado feliz supremo, digamos assim, é quase conseguindo chegar a esse estado puro de espírito, de uma consciência de si que diz, sim, eu estou nessa situação, mas eu entendo a minha capacidade, eu entendo onde estou, eu tenho uma consciência do meu eu e estou feliz em poder crescer nesse momento, estou feliz em poder estar aqui, e eu acho que isso é um desafio também para nós, no nosso grau de evolução, digamos assim. E o que me deixou muito... E o que me deixa, né? Para mim, o Espiritismo é uma coisa assim que me enche o coração de alegria, porque é, é realmente a caridade. Para mim, o Espiritismo, em todas as leituras, principalmente do Evangelho que eu leio, ele grita caridade em todas as suas leituras. E para mim o simples título desse capítulo, que ele diz há muitas moradas na casa de meu pai, para mim ele diz o quê? Eu acolho a todos. Não importa o nível em que ainda te encontres. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tem lugar para todos. E isso para mim que é uma questão de eu não te julgo, eu te respeito, respeito o teu momento. Vem meu filho, para mim me vem essa imagem na cabeça, assim, como se Jesus estendesse a mão e dissesse, vem meu filho, não importa em que grau tu estejas, não importa em que caminho tu estejas, há muitas moradas na casa de meu pai, então vem que tu será recebido, e só depende de ti, mas eu respeito o teu processo e eu sei que tu vais conseguir. E isso para mim é maravilhoso. É lindo. Então é um capítulo muito legal, porque a gente começa também a entrar numa parte mais técnica, né? Para começar a entender os diversos mundos que existem, o que é a erraticidade, para onde vamos, e então é um caminho, um percurso bem legal que a gente está fazendo aqui no nosso estudo. Se ninguém tem mais nada a colocar, então vamos terminando nosso estudo de hoje. Vou fazer a prece final. Para quem tiver suas águas, coloque-a junto de você, para que volte a ser fluidificada. Vamos fazer um respiro profundo, para que a gente volte a se conectar, fechar os olhos para olhar para dentro da gente e agradecer uma vez mais esse estudo dessa semana, todas essas informações que a gente vai adicionando na nossa mente, no nosso coração, todas as semanas, é sem dúvida um grãozinho de areia, um passinho mais que nós estamos dando para chegar então no próximo mundo, que é o mundo de regeneração, onde continuaremos tendo provas, mas um mundo muito mais equilibrado. Nós seremos muito mais equilibrados e por isso o mundo é equilibrado. Hoje o mundo não é equilibrado porque nós não estamos equilibrados ainda, né? Estamos no processo de aprendizado, de autoconhecimento. Então o Evangelho nos convida todas as semanas, a cada capítulo que nós lemos, sempre ele insiste no autoconhecimento, que é o caminho para que a gente comece a ampliar nossa consciência, ver as coisas que nós podemos ir melhorando, reconhecer também as coisas boas que já conseguimos fazer até hoje, e passinho a passinho, como uma criança que começa a caminhar, ela está no seu processo, nós também estamos nesse mesmo processo. Muito obrigada a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos também a todos os espíritos de luz que estão aqui trabalhando em cada um de nós, na nossa água, no nosso coração, trazendo esse bálsamo de paz, de evolução,
de conscientização, para que a gente tenha uma vez mais uma semana cheia de provas, de encontrar essa felicidade dentro da gente. Esse é o convite maior dessa semana, que a gente comece pouco a pouco a encontrar esse grãozinho de felicidade cada vez mais assíduo na nossa vida, no dia a dia mesmo. E que não estejamos aqui só esperando aquela felicidade da propaganda que talvez ela é irrisória, ela não é palpável no mundo de hoje. Muito obrigada uma vez mais e que assim seja.